Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Hoje vamos fazer a análise DC de um amplificador em fonte comum. Estou com o amplificador todo montado aqui no LT Spice. Vamos utilizar um transistor de efeito de campo do tipo NMOS e ele é fonte comum. E temos então uma entrada, um gerador de sinais, com a resistência interna implícita de 50 ohms e os seus capacitores e os resistores. Na Fast Lesson de hoje faremos a análise DC e na seguinte vamos fazer a análise AC para que o vídeo não fique muito extenso. Relembrando que numa análise DC os capacitores do circuito são considerados circuito aberto, uma fonte de sinal de tensão é um curto-circuito e uma fonte de sinal de corrente é um circuito aberto. Como não temos fontes de sinal de corrente no circuito, não precisamos fazer nada. Mas aqui nestes outros itens, os capacitores são circuito aberto, então podemos abrir estes pontos do circuito aqui, onde os capacitores estão. E esta fonte é um curto-circuito, em consequência, ela liga este capacitor ao terra, mas como aqui é um circuito aberto, não fará diferença. O circuito resultante para a análise DC, portanto, é este que vocês vão ver aqui, que é o transistor NMOS, os seus resistores de polarização e a fonte de tensão que tem o valor de 10 volts. Qual a primeira coisa que podemos deduzir aqui deste circuito? A tensão de gate. Se você ainda não viu a análise de um transistor de efeito de campo, na última Fast Lesson demonstramos as peculiaridades em relação ao TBJ. Confira se ainda não viu. Primeiro podemos deduzir a tensão de gate, que é esta tensão aqui, que é o divisor de tensão de RG1 e RG2. Como RG1 tem 100 kΩ e RG2 também, os resistores são iguais, podemos simplesmente pegar a tensão de entrada e dividir por 2. Com isso, temos que VG é igual à tensão de entrada VDD, tensão de alimentação VDD, melhor dizendo, dividido por 2. A tensão de alimentação é 10 volts, que dividido por 2 é igual a 5 volts. Um dado DC já está determinado. Podemos também deduzir uma equação para a tensão VGS, que é importante para a polarização. Lembrando que o NMOS, para trabalhar como amplificador, deve estar na região de saturação, como vimos na última Fast Lesson. A tensão VGS, que é a queda de tensão entre o gate e o source. Então, a tensão entre este ponto e este pode ser deduzida como sendo VGS é igual a VG menos VS. Outro parâmetro importante da análise DC é a corrente de dreno. A corrente de dreno é a corrente que circula por RD e, idealmente, a corrente que circula por RS. Sabendo a corrente que circula por RS e sabendo a resistência de RS, que é o resistor de fonte, consequentemente, deduzimos aqui a tensão VS, que é a tensão de source, pela nossa conhecida lei de Ohm. Com isso, VS é igual a 100 vezes a corrente de dreno ID. E aí de cara podemos dizer que VGS, tensão entre gate e fonte, vai ser igual a tensão VG, que já conhecemos, menos 100 vezes a corrente de dreno. O próximo passo é determinar a corrente de dreno, que é a corrente que circula por RD e por RS. Todos devem concordar comigo que, conhecendo a corrente de dreno, conhecendo o RD, de cara temos também a tensão de dreno, que é VD, outro parâmetro que devemos descobrir da análise DC. A expressão que determina a corrente de dreno do nosso circuito é ID igual a K, que é um parâmetro que iremos determinar a partir de dados do datasheet do NMOS que vamos utilizar, multiplicando VGS menos VT ao quadrado. E VT também é outro parâmetro de datasheet. Para a simulação aqui vamos utilizar um NMOS de uso geral, que é o 2N7000. Então renomeie o seu dispositivo para 2N7000
E com a diretiva SPICE pressionando S no teclado, vamos colocar o comando .lib 2n7000.lib, que nos faz acrescentar este componente ao circuito, pois o SPICE não tem a biblioteca do 2n7000, por isso estou deixando este componente para download na descrição do vídeo, e estou deixando o link na tela de uma outra videoaula que ensinei como inserir componentes extra na biblioteca do LTSpice. Confira se ainda não viu. Abrindo aqui o datasheet do 2n7000, que é claro também está disponível para download, vamos analisar as características dele lá na página 3, pegar alguns parâmetros que precisaremos para determinar a corrente de dreno do circuito. O primeiro dado relevante é ID-ON. O valor típico para ID-ON é 600 mA. Vamos pegar este valor então e já salvar aqui. ID-ON é igual a 600 mA. E precisamos ainda de dois dados, que é o VT, este VT aqui, e também o VGS-ON. O VGS-ON já está aqui, que é o pertinente ao ID-ON, tem um valor típico de 4,5 volts. Então, 4,5 volts. E o VT, ele apresenta outro nome aqui no datasheet, vindo aqui na página anterior. É este parâmetro aqui, o VGS-TH é o nosso VT, de threshold. Veja, um valor típico é 2,1 volts para o 2N7000. Vamos colocar aqui, então, 2,1 volts para o VT. Com isso, calculamos o parâmetro K, que precisamos para determinar a corrente de dreno. O K é igual a ID-ON sobre VGS-ON menos VT ao quadrado. Esta expressão aqui é que determina o parâmetro K que precisamos para calcular a corrente de dreno. Colocando os parâmetros que pegamos no datasheet, ID-ON é 600 mA, 600 vezes 10 na menos 3, sobre VGS-ON, que é 4,5, menos 2,1, que é a nossa VT, elevado ao quadrado. Para os cálculos vamos utilizar o Scilab para agilizar, então é 600 mA dividido por 4,5, lembrando que temos que utilizar o ponto aqui, a notação anglo-saxônica, ao quadrado. Isso nos dá um 0,1041667. 0,1041667, e a unidade deste cara aqui é ampere por volt ao quadrado. Porque em cima temos a corrente de dreno e embaixo temos uma expressão de duas tensões elevadas ao quadrado. Com isso, temos a expressão para a corrente de dreno, que é ID, é igual ao K, que é 0,1041667, que multiplica VGS, que é aquela expressão 5 menos 100 ID, menos VT, que já obtivemos do datasheet, que é 2,1, isso tudo ao quadrado. Vejam que temos apenas uma variável aqui, que é a própria ID que queremos determinar. Mas temos que ter cuidado com essa expressão, pois podemos facilmente nos confundir nos cálculos. Então, muita atenção ao destrinchar isso aqui. Vamos fazer o passo a passo para que todos acompanhem. Então, o que eu vou fazer é dividir os dois lados da minha equação, a esquerda e a direita, por este termo aqui, para eliminá-lo do lado direito. Fica dessa forma, ID sobre 0,1041667 é igual a 5 menos 100 ID menos 2,1 ao quadrado. Com isso, elimino esse termo do lado direito.
Agora podemos fazer ID sobre 0,1041, 1 dividido por 0,1041667. Isso resulta em 9,5999D no lado esquerdo. 9,5999 vezes ID. E do outro lado temos 5 menos 2,1, que é 2,9, menos 100 ID ao quadrado. Agora eu faço esse ao quadrado menos esse ao quadrado e subtraio. Não, tá errado. Isso aqui são produtos notáveis, da boa e velha matemática clássica. E produtos notáveis se resolve dessa forma. Quadrado do primeiro termo, como é um menos aqui, então é menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos destrinchar isso aqui, então. 9,5999ID é igual 2,9 ao quadrado, 8,41, menos 2 vezes 2,9 vezes 100, 580ID, mais o quadrado de 100, que é 10.000, vezes ID ao quadrado. E para finalizar, este termo aqui eu passo para o outro lado subtraindo. Já vou jogar tudo para a esquerda, então 10.000 de ID ao quadrado menos, então, menos 580 menos 9,5999. Menos 589,5999 de ID, mais 8,41, igual a zero. Agora podemos determinar a corrente de dreno finalmente, ID. Vejam que interessante o que temos aqui. É uma função do segundo grau, a nossa conhecida Bhaskara. Quem diria, hein? Às vezes a gente pensa que nunca vai usar as coisas, temos a nossa Bhaskara aqui para resolver. Relembrando a equação, quem não lembra ainda, menos b mais menos raiz quadrada de menos 4ac sobre 2a. Essa é a Bhaskara. Mas como estamos aqui no Scilab, vamos aproveitar. E eu sempre gosto de dizer que o cérebro humano é um gênio lento, mas o computador é um idiota rápido. Vamos unir o melhor entre os dois mundos e resolver a Bhaskara desta forma aqui no Scilab. O x é igual a 10.000. Eu crio este vetor aqui, colocando os pontos pertinentes à minha função. Então, o a é 10.000, o b é 589,5999, o c é 8,41. Fecho colchetes, dou um Enter, gerei o vetor, e agora eu utilizo a função do Scilab, roots de x, e ele nos calcula as duas raízes válidas para ID. 0,034, 0,024. Vamos chamar o ID1. Já vamos colocar aqui 34,7781 miliamperes. E o ID2, 24,1819 miliamperes. Mas e agora? Eu tenho dois valores para a corrente ID. O que eu faço? Eu jogo estes dois valores na expressão de VGS e o que for maior que VT é o válido para que o MOSFET esteja na região de saturação para funcionar como amplificador. Relembrando da última Fast Lesson, VGS tem que ser maior que VT
para que o circuito opere como um amplificador. Já determinamos uma expressão válida para VGS. VGS é igual a 5 menos 100 ID. Colocaremos então o ID1 aqui e o ID2 aqui para ver qual deles em qual dos casos VGS será maior que VT. VGS igual a 5 menos 100 vezes 34,7781 mili. E VGS igual a 5 menos 100 vezes 24,1819 mili. O VT é 2,1 volts. Vejam que no caso de ID1, nosso VGS deu 1,52 e é menor que VT. Mas no caso de ID2, VGS deu 2,58, que é maior que VT, que é 2,1. Portanto, a corrente de dreno do circuito será ID2, que calculamos da Bhaskara, 24,1819 mA. Então, esta é a análise que temos que fazer sempre que precisamos determinar a corrente de dreno. E agora o resto é uma barbada. Temos aqui a corrente de dreno calculada, vamos descobrir qual é a tensão de dreno. Recorrendo à nossa conhecida lei de Ohm, VD é igual a tensão VDD, que é esta aqui, menos a tensão sobre RD, e agora sim pela lei de Ohm, 220 vezes ID. Isso fica 10 menos 220 vezes 24,1819 miliamperes. Portanto, VD é igual a 10 menos 220 vezes 24 mili. 4,72 volts. Voltando para o circuito, tendo ID, já temos VS de cara também pela lei de Ohm. E é mais fácil ainda. VS é igual a 100, pois o resistor vale 100 ohms, vezes ID. Então é 100 vezes 24,1819 miliamperes. vezes 24 mili, 2,4181. Vamos arredondar para 82. 2,4182 volts. E a análise DC está quase pronta. Podemos ainda determinar VDS, que é VD menos VS. VD é 4,72, VS é 2,4182, VDS é igual a VD menos VS. 2,3018 volts. 2,3018 volts, vamos colocar nesta tabela aqui que eu fiz. 2,3018 volts para VDS. VGS. VGS não salvamos aqui, vamos escrever rapidinho. Já sabemos que é 100, 5 menos 100 vezes 24,1819 mili. Já está aqui na memória do Spice, eu tinha esquecido, é 2,5818 volts.
2,5818 volts VGS e a corrente ID é o 24,1819 mA. O próximo passo é simular no LT Spice, estou com ele pronto aqui já, o modelo acrescentado. Viemos aqui em Run, 10 milissegundos, e vamos aqui em DC ou P-Point, damos um OK, e ele gera a lista que queremos. Ele deu uma corrente de dreno de 20,93 mA. Vamos preencher na tabela, 20,93 mili. VGS é 5 menos 2,093. Vamos fazer uma análise gráfica aqui. VG nenhuma novidade, a 5 volts. VS deu 2,093. 5 menos 2,093, 2,907 volts. Um valor próximo do calculado, está bom. E finalmente VDS, que é a queda de tensão entre dreno e source. (5,39 menos 2,093). Percebam que temos um pequeno afastamento, mas isso se dá pela diferença aqui na corrente de dreno ID. Essas análises são interessantes de se fazer, justamente para considerarmos estes parâmetros. Provavelmente o modelo da biblioteca do Spice apresenta fatores e parâmetros distintos do datasheet da Fairchild para o 2N7000, e isso justifica estas pequenas divergências aqui entre a análise teórica e a simulação. Por hoje é isso, essa foi mais uma Fast Lesson. Fiquem ligados que em breve publicaremos a análise AC deste mesmo circuito. Ficou um pouco mais comprido o vídeo, mas acredito que tenha sido de grande utilidade para todos. Então, se não é assinante no canal ainda, clique em se inscrever. É rapidinho, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo. Muito obrigado aos que já são assinantes pela audiência de sempre. Continuem acompanhando o nosso canal. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.